Um grupo de descendentes italianos juntou forças para preservar um pouco da cultura transmitida por seus familiares. Assim, surgiu o grupo musical Primeiro Pargolete, da cidade de Nova Trento. Com muita alegria e bom humor, o grupo resgata e compõe novas músicas no dialeto trentino, original da região norte da Itália, de onde vieram os colonizadores de Nova Trento. Vamos conhecer melhor um pouco dessa história no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Juni. Boa tarde também a você em casa, acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale. E o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. É isso mesmo, e hoje nós conversamos com o professor Jonas Cadorim. Ele é diretor do CAU de Tijucas, o Colégio de Aplicação da Univale. Também é historiador e integrante do grupo Primeiro Pargolete, que nós vamos estar conversando um pouquinho mais durante o programa. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Viva. Boa tarde a todos os ouvintes do Viva Voz. É um prazer estar aqui. Hoje nós também vamos falar um pouquinho sobre cultura italiana, mas o que nos levou a fazer esse programa, professor, foi justamente o CD que apareceu aqui na rádio, né, Lucas? O CD do grupo de vocês, o Primeiro Pargolete. Vocês são 9 pessoas, né, professor? Isso, somos uma composição de 9 músicos, 4 músicos instrumentais e 3 vozes. E o CD se chama Fate da Noi, é assim que se fala? É Fate da Noi, é o último Fate da Noi. Fate da Noi é o mesmo que traduzido Feito por Nós. Feito por São nós. todas composições nossas. Agora, professor, para começar o programa, a gente queria que você explicasse um pouquinho qual foi o objetivo desse CD, quando que surgiu a ideia de compor essas canções e produzir ele. Pois é, aí a gente vai ter que andar um pouquinho no tempo. O grupo I Pargolete é traduzido ao pé da letra, quer dizer os meninos. Surgiu em 2007 esse grupo. A intenção na época foi resgatar as canções de Natal que eram cantadas nos presépios, nas serenatas de Natal. Todas essas canções eram cantadas sempre no dialeto trentino, ou dialeto tirolês, como alguns também preferem chamar. E ao longo do tempo estavam se perdendo, então na época me ocorreu a ideia de juntar alguns músicos e cantores que ainda lembravam dessas canções e surgiu então o primeiro trabalho que a gente fez, que foi um ricordo de Natale, uma recordação de Natal. Foi o primeiro CD que nós fizemos, resgatando músicas de Natal em dialeto italiano. E em seguida o grupo ia se desfazendo. O nome do grupo I Pargolete vem, a palavra pargoleto é a mesma coisa que menino em dialeto. E uma das canções de Natal que a gente canta em dialeto tem lá dentro a palavra o Divino Pargoleto, o Menino Jesus. E daí nós colocamos a princípio o nome do grupo de Divino Pargoleto. Depois vimos com o segundo CD que o grupo veio a gravar que era melhor tirar essa conotação religiosa do grupo, porque as canções de Natal têm uma conotação religiosa bastante forte. E aí ficou só I Pargolete, os meninos, que a gente traz até hoje. Aí gravamos um segundo CD chamado Per Ballare, onde que a gente buscou canções que eram cantadas em festas, nos bares, enfim, que eram músicas mais de distração, não eram músicas de cunho religioso. E o terceiro CD surgiu de assim por assim dizer, de um desafio que um dos integrantes do grupo fez, o integrante mais velho do grupo, que já até não faz mais parte do grupo, ele está com 76 anos, e ele disse, se os nossos antepassados voltassem, eles iriam nos chamar de fracos, porque nós continuamos cantando as mesmas músicas que eles fizeram. Será que nós não somos capazes de fazer música em dialeto, mais ou menos seguindo aquele padrão de música? E aí surgiu esse último CD, por isso que veio Feito por Nós, Fate da Noi, onde temos ali 12 canções que falam de diversas situações do cotidiano dos italianos, dos descendentes de italianos, em dialeto, e que foi gravado e publicado há 2 anos atrás. E o grupo está de pé, apresenta-se em festas de família, de tradição, enfim. Para nós é um passatempo, ao mesmo tempo temos como por trás disso tudo a missão de a gente manter de pé
esse patrimônio que hoje a gente já tem como patrimônio imaterial, né? Porque faz parte de uma cultura que não dá para tocar com a mão. Mas ela mexe com o coração, ela mexe com as emoções e ela faz parte da identidade local e também de pessoas que já não moram mais ali, de outras, assim como tem a música alemã que a gente curte no Oktoberfest ou em outras festas, vem a música italiana também que aglutina ao redor dela os simpatizantes desse estilo musical que lembra a época da imigração. Muito bem, professor, como é que são as características da música italiana? Assim, é lógico que a gente sabe que a música é uma coisa que com o tempo vai se tornando universal e vai misturando várias características, elementos, mas quais são as bases musicais na Itália? Pois então, a música que os imigrantes trouxeram para cá, quando vieram, 1875. Então, são já mais de 130, já estamos indo para 140 anos já praticamente da vinda deles. Nessa época, a cultura ela é muito permeada pela questão religiosa. Então, as músicas geralmente não fugiam muito, não eram ritmos, digamos, tão vivos como a gente tem hoje, como o rock e outros ritmos que são bem acelerados. Mas tínhamos ali as valsas, que eram muito comuns das festas de antigamente, as mazurcas, o sette passi, que é muito tocado também pelos alemães, que era um ritmo muito comum do norte da Itália, né? Uma música que você vai batendo compasso, vai dar sete compassos certinhos, né? Enfim, e em cima dessas características a gente foi também buscando e fazendo o que a gente tem hoje, né? Alguma coisa a gente inovou também, porque como tudo evolui e tudo sofre influência, atualmente no nosso último CD também a gente já fez temos aí até um reggae ali, né? A música das doenças, né? E a gente até brinca, diz que o Bob Marley era italiano, né? Mas é uma forma de também a gente poder estar atendendo também um público que curte música italiana e que a gente pode também aproximá-los através da junção com outros ritmos, né? Professor, você fala bastante sobre dialetos, né, sim, da cultura italiana. Como que elas representam, esses dialetos representam a cultura? E se você puder falar alguns pra gente que são mais conhecidos. Pois então, nós sabemos que quando os imigrantes vêm para o Brasil e vêm colonizar a Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, eles vêm da região norte, na divisa com a Áustria. Então, os que vieram aqui para a nossa região, inclusive aqui por Itajaí, que nós temos aqui uma colônia também de descendentes de italianos, aqui na região aqui de quem vai para Brusque, vai se encontrar ali bastante famílias, né, de descendentes. Os que foram para mesmo em Brusque, Nova Trento, Rio dos Cedros, Rodeio, Indaial, e aí para cima, né, Rio do Sul, trazem um dialeto que é bem característico do norte e que sofre até uma pequena influência alemã ali, né? Porque nessa época, quando eles vêm, ainda não era Itália, era ainda Tirol, aí, era a região que fazia divisa era um pedaço da Áustria e um pedaço da Itália, e se chamava Tirol, austríaco e italiano. Em 1919 é que isso vai passar a fazer parte da Itália. Hoje se chama a região do Trentino, mas antigamente era a região do Tirol. Por isso que a gente poderia até sim dizer que nós somos tiroleses, se formos pensar que quando eles vêm, o passaporte deles vem como austríacos ou tiroleses. E nesse dialeto, é interessante a gente lembrar que na Itália não havia um único dialeto. O país, Itália, ele era uma coxa de retalhos de línguas faladas. Por exemplo, os dialetos que são falados no sul da Itália, nós não conseguimos entender no norte. Eu, por exemplo, falo o dialeto trentino-tirolês, mas não entendo o dialeto, não consigo falar o dialeto napolitano, não consigo falar o dialeto siciliano ou bergamasco, enfim. Quando em 1860 a Itália é unificada, eles escolheram o dialeto que era falado em Florença, que era o berço da cultura italiana, para ser a língua oficial da Itália, né? Então, a partir daí, os dialetos passaram a ser não oficiais e a língua oficial que passou a ter uma gramática e ser ensinada na escola na Itália era o dialeto fiorentino. Mas nas comunidades se continuou falando. Então, os que vieram para nossas regiões continuaram falando. E eu parlo il dialetto della nostra del nord dell'Italia e far cosa? La mia mamma só parlava italiano, meu papà anche falava só italiano. O que eu estou dizendo?
nós aprendemos em casa, mangiando parole. Eu escutei meu pai e a minha mãe se comunicando em italiano, meu avô falando em italiano. E eles nunca ensinaram nós a falar. Nós aprendemos mangiando parole, ouvindo. Tanto que eles diziam, nós éramos crianças, ficávamos ali ouvindo eles falar, e eles sabiam que nós estávamos entendendo, apesar de a gente ainda não estar pronunciando, mas tanto que tinha algumas conversas que eles diziam, via daqui, fora dei pé, né? Saiam daqui, fora dos nossos pés. Porque era algum segredo de família, algum assunto do pai e da mãe que eles não queriam que a gente ouvisse, para depois não ir falar para os vizinhos. Então, isso foi surgindo quase que naturalmente, como uma língua que se aprende em casa. Quando você nasce, você vai ouvindo e vai aprendendo, e assim vai acontecendo. Esse último CD que a gente gravou, o Fado da Noite, ele até veio com um pouco com essa missão que foi de fazer um pequeno dialeto, um pequeno dicionário de palavras do dialeto que vão se perdendo. Por exemplo, no trabalho de uma das músicas que se chama Lavoro di Muratore, o trabalho do pedreiro, porque em Nova Trento tem muito pedreiro, pessoal da construção civil. Então, segot é serrote, martello é martelo, chiodo é pregos, e a piona é a plana manual, la malta é a massa que o pedreiro usa, enfim. Quando eles se comunicavam, não se comunicavam em português. Então, para cada atividade que tinha, também tínhamos ali as palavras. As comidas, né? Fizemos uma música chamada Nella Femme e Nella Manhã, nós a fizemos e nós comemos, onde que a gente colocou uma série de comidas que fazem parte da culinária, né? Por exemplo, a música é "Non l'ho trovata pronta nella femme nella manhã, non l'ho trovata pronta nella femme nella manhã, menestra, gnocchi, polenta brustolada, sopa, risoto, panetti e krauti, menestra, gnocchi, a polenta assada na chapa, a sopa, o risoto, pão, krauti, que é a mesma coisa que chucrute, porque na Áustria também se consome o repolho azedado, né, o chucrute, com as salsichas e tudo mais, né? E aí depois vem tagliatelle, biscotti, fortaia, torta, bombruzá, pinça, menestron. Aí vem as coisas, o vinho, a vinela, a vinela que era o segundo vinho, o strangola preti também, que era chamado para os gnocchi, né, o enforcador de padre se dizia, né, o que a formaiella, que era o primeiro queijo feito quando a vaca dava cria, e scodeghini, a linguiça feita à base de torresmo, fazoi, cocumber, enfim. Usamos uma série de palavras do dialeto e salvamos elas numa música. E fizemos isso também com o hábito do... O tchuqueton, né? A música tchuca, tchuca, tchuqueton, tchuca, tchuca, tchuqueton. Fala dos bêbados, porque na nossa cidade era muito comum, como em qualquer outra cidade por aí, a rapaziada ia para o bar antigamente, tomavam todas e depois... Então, né, chegava no bar, buon'ora arriva al bar per fare una cioccolata e se beve un altro tanto, ma la donna aspetta cattiva come una bestia, né? Chega-se cedo no bar para fazer uma conversa e se toma uma e outra, mas em casa a mulher espera braba como um bicho. Né? Que as mulheres aqui pagavam o pato muitas vezes. E eles iam às vezes de bicicleta, e às vezes dava aquele tombaço de bicicleta na estrada, e quando chegava em casa tudo ensanguentado, o que foi? Muita areia na estrada. A culpa sempre era que tinha areia na estrada e que a bicicleta derrapava, né? E, enfim, fizemos 12 canções, uma para o dia que se mata o porco também, que é um dia de festa praticamente, né? E aí fizemos também buscando assim as palavras que eram usadas no dialeto dessa situação. Enfim, e temos uma muito engraçada que sempre que a gente canta por aí, eles nos pedem para cantar, e a gente sempre diz que tem que ter uma licença canônica para cantar, porque a música ela vem ela é uma coletânea de palavrões em italiano, até porque é muito comum entre os italianos blasfemar, mas atrás de um blasfemador eu sempre digo que tem uma pessoa muito religiosa, porque blasfemar depois era o mesmo que ter que voltar atrás e se confessar e pedir desculpa por isso. Então é muito comum vocês ouvirem falar, por exemplo, a música toda são quase 50 palavrões, ó.
sacramato, a sacramenta, sacra hóstia, sacranon, sacraformenta, cramentim, cramenton, esquifusi, pantalones, pussolentes, marzelloni, e assim vai, né? Brutocão, porco Giuda, porco diavolo, porco nero, porco zio, né? Zio, não é dio. Esguitolones, brodegone, e assim vai. Então juntamos ali uma série de palavrões que na realidade também é uma manifestação cultural desse pessoal. Não é uma apologia ao palavrão que a gente fez, mas fizemos foi uma forma da gente deixar registrado uma forma de imprecações que daqui a um tempo talvez a juventude não vai mais usar, mas que a velha guarda usava bastante. Até porque acaba caindo no conceito de gírias também, né? Sim, sim. O Viva Voz está falando hoje com o professor Jonas Cadorim sobre o CD do grupo dele, o Fate da Noi, e também um pouco sobre cultura italiana. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar mais sobre a cultura italiana. O Viva Voz está de volta pela rádio e também pela TV Univale. Hoje nós conversamos com o professor Jonas Cadorim sobre cultura italiana. Muito bem, professor, a gente falou no bloco anterior sobre gastronomia, sobre as expressões artísticas e até vocês trabalham com música para preservar a cultura italiana, mas eu queria que você falasse para o mundo qual foram as contribuições artísticas que a Itália deixou para o mundo. A gente sabe que é uma terra muito artística, mas tem como resumir um pouquinho para a gente? Eu diria que um dos grandes méritos da colonização italiana, digamos, ou da contribuição italiana para a cultura global, tem a ver, eu acho, em diversas áreas, né? No Brasil, digamos, o que eles nos trouxeram, vamos até talvez especificar um pouco mais para Santa Catarina. Nós recebemos pessoas que, em 1875, chegam com uma bagagem cultural muito grande comparado ao que nós tínhamos aqui. Nós vimos, o Brasil estava saindo de um período de escravidão, com uma sociedade ainda sendo educada na Europa, em Portugal. E esses imigrantes, eles vêm de uma realidade cultural bastante rica. Os que vêm para a nossa região aqui de Santa Catarina já tinham vivenciado a construção das grandes catedrais góticas e a Basílica de São Pedro, a Catedral de Trento, em Trento, onde foi realizado o Concílio de Trento. Então, eles trazem uma contribuição muito grande na área da arquitetura, na área não tanto da escultura, porque como eles vêm numa época onde que isso era um tanto quanto não tão requisitado, mas a gente vai observar muito nas igrejas, né, que a mão de obra desse pessoal na construção de igrejas, de prédios que hoje alguns já nem estão mais de pé, mas que trouxeram ali na arquitetura, na culinária, né, vieram trazer uma diversidade, se juntar à diversidade brasileira, né? Então nós vamos ter ali a polenta sendo um prato carro-chefe da comida italiana, mas junto com isso uma série de embutidos, né, feitos à base de carne de porco. Nós vamos ter ali a cultura do trabalho, assim como os alemães também, né, que sempre são conhecidos por serem pessoas que são casquinhas, mão fechadas, econômicos, mas na realidade são pessoas que trazem uma ideia de economia doméstica e uma ideia de guardar para o dia seguinte, sempre sendo previdentes, porque vem de uma realidade complexa, mas eles trazem essa cultura da honestidade, da religiosidade. Ali nós vamos ter, por exemplo, em Nova Trento, a primeira santa brasileira, e nós fomos pegar as comunidades alemãs ou italianas ou polonesas, todas elas trazem um vínculo forte com a religião e um forte moralismo, o que não deixa de ser algo positivo, já que hoje também a gente vive uma grande crise de valores, né? E isso também acaba acarretando uma série de problemas ali, como questões de violência e tudo mais, que às vezes também vem associado a essas questões de perda de valores. Enfim, é complexo, assim, é grande a lista dessas contribuições. E na música, sem dúvida, né, nas festas que a gente está agora entrando no mês de outubro, e as festas de outubro geralmente lembram um pouco esse passado da imigração. E, apesar de ter passado o tempo, a Itália continua sendo referência ainda, né, como um país onde que as pessoas vão para se inspirar na moda, para se inspirar na arquitetura, para se inspirar digamos, na indústria automobilística. Enfim, é amplo o rol aí de contribuições.
O professor, você comentou também da parte da Alemanha também, falando de imigração. O Brasil é um país que recebeu imigrantes de várias partes do mundo e ainda recebe. Isso acaba trazendo para cá muitas culturas ao mesmo tempo. Como é que é possível preservar essas culturas num ambiente tão, como é que eu posso dizer, diversificado isso? Como é que é possível fazer isso? Justo. Eu diria que o Brasil por si só, o fato de ele ter sido e está sendo ainda, né, um país que recebe uma diversidade cultural há muito tempo, não é de agora, ele praticamente conseguiu, por si só, garantir dentro dessa simpatia que o povo brasileiro tem em receber os que estão chegando, manter a identidade dessas culturas sem necessariamente acabar com elas. Até porque uma identidade cultural não se mantém, a identidade é algo em construção. Então, quando veio o italiano, ou quando veio o alemão, ou quando veio o polonês, ele em seguida, chegando aqui, ele vai formar uma terceira cultura, né? Ele já vai ter que se apropriar da culinária brasileira para poder fazer os pratos que ele fazia na Itália, porque os mesmos temperos não são os de lá e os daqui. Então, a diversidade cultural nossa, eu acredito que seja até quase um fenômeno mundial, deu para a gente observar isso nas Olimpíadas, como o Brasil foi bem falado pelos atletas e pelos turistas, dizendo que o Brasil é um país simpático, que é um país que acolhe bem o imigrante, e que aceita, digamos, de certa forma, essa diversidade. É claro que nós não vamos ser aqui inocentes em dizer que isso é um paraíso. Temos sim também manifestações fortes, onde que às vezes uma cultura tenta excluir a outra ou se achar mais do que a outra, o que não é, digamos, algo salutar. Mas como eu observo, por exemplo, Blumenau mantém uma série de traços culturais alemães porque eles estão arraigados no dia a dia das pessoas, na comida, na forma de vestir, na forma de falar, na forma de organizar, de fazer as coisas. Nova Trento, da cidade em que eu moro, temos ali uma Madre Paulina que está trazendo todo fim de semana 40, 50 mil turistas para visitar a cidade, mas ela se mantém ainda com traços típicos. As pessoas que procuram a cidade vêm em busca do vinho produzido por lá, das comidas típicas de lá, e isso acaba incentivando a manutenção dessa cultura. Quando nós, como grupo Ipargolete, nos apresentamos para grupos de turistas, a gente vê assim a alegria e assim a emoção deles verem um grupo cultural de outra língua se apresentando dentro do Brasil, em Santa Catarina, mas fora da realidade deles. Então, eu acredito que essa diversidade ela vem se mantendo graças toda essa, digamos, essa perspectiva histórica que nós temos, que nos fez sermos um país colonizado, de imigrantes, e que tem espaço para todo mundo, né? Graças a Deus tem espaço para todo mundo. E essas culturas vão se mantendo. O fato de nós continuarmos a falar em dialeto já é algo de... Na Itália, o dialeto que nós falamos não existe mais no norte. Quando a gente vai... Nós estivemos lá em 2011, eu já estive lá umas vezes, outras vezes também. Eles dizem, vocês falam uma língua que nós não falamos mais aqui. Ficam emocionados, inclusive até com os palavrões, né? É como se fôssemos dinossauros voltando no tempo, porque lá eles já falam gramatical e as gerações novas não falam mais esse dialeto que nós falamos, que ele remonta a 1875. E a minha pergunta é justamente sobre as novas gerações, professor, porque eu imagino que não deve ser fácil incluir essa cultura que é tão antiga para os jovens, né? E até para manter essa cultura, porque são eles que daqui a pouco vão estar fazendo o mesmo trabalho que vocês. Como que você observa o envolvimento desses jovens com a cultura italiana? Pois então, eu não olho assim com muito otimismo, não posso dizer que eu tenha um olhar otimista. A gente observa que as novas gerações, cada vez menos, eu não digo que desvalorizam o passado, mas vivem outros valores. As famílias praticamente são poucas, assim, que cultivam ainda o dialeto em casa. Os amigos que fazem parte do grupo, nós somos em 9, 5 pelo menos do grupo falam o dialeto tranquilo e falam em casa ainda. 3 deles ainda são bem jovens e ainda falam em casa com seus familiares, com a esposa, com os filhos. Mas a gente vê que as gerações novas que estão vindo não praticam mais essa língua. E nem
E se tiverem que praticar, vão praticar o italiano gramatical, porque tem mais utilidade do que o dialeto. O dialeto, ele é algo que, entre aspas, ele se torna um tanto quanto inútil. Ele serve para uma comunicação local, mas não para uma comunicação se você tiver que sair da cidade e ir para a Itália. No norte, eles vão te entender falando dialeto. Mas de Roma para baixo, eles vão te chamar de grosso, de caboclo, de alguma coisa, porque o italiano que você fala já não é mais inteligível a eles. Embora o falar o dialeto facilite de monte, facilite muito a pronúncia das palavras, a forma como a gente pronuncia tudo mais, né? Aliás, quem fala sempre o dialeto acaba tendo esse sotaque, como vocês devem estar observando, ouvindo, aliás, né? Quem está ouvindo o programa deve estar sentindo. É impossível eu falar Brasil, eu falo Brasil. Né? O L vem... As crianças lá no colégio às vezes dizem, professor, não é Brasil, é Brasil. Então, o dialeto realmente a cultura, as novas gerações estão tendo uma certa adaptação bastante forte, e eu não sei como vai ser o futuro dessa... Vai se manter, sim, características de cidade típica italiana, as pessoas vão cultivar algumas coisas por causa da culinária aqui e ali, mas vai se perdendo a cada geração que passa. Nosso tempo, infelizmente, acabou, professor. Nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação. E também agradecer a você que esteve nos ouvindo no Viva. Hoje nós falamos um pouco sobre cultura italiana. É isso mesmo, Lucas? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.